O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus, o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus, o Senhor Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, dois grandes homens na fé que entregaram a sua vida em prol da propagação do reino de Deus. Foram até mesmo ao martírio, a entrega da sua vida por amor a Cristo e a Igreja de Cristo. Refletir sobre a vida destes santos é uma oportunidade para cada um de nós também fazermos uma avaliação da nossa vida, da nossa missão, seja na igreja ou na sociedade. Hoje nós somos convidados a dar uma resposta para Cristo. Jesus questionou seus discípulos: O que dizem os homens ser o Filho do Homem? E assim vieram as respostas. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus não se conforma com a resposta obtida através dos discípulos. Ele quer saber do discípulo qual a importância dele na vida de cada um. E vós, quem dizeis que eu sou? É muito fácil falar de Jesus, termos uma resposta pronta. Difícil é darmos uma resposta com a própria vida. Resposta essa que brota do nosso coração. É tão importante esta resposta a Jesus que Pedro, antes de assumir a autoridade da igreja, autoridade esta que é do serviço,
Jesus questiona ele em um outro momento: Pedro, tu me amas? Pedro respondendo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes, Jesus questiona a Pedro sobre o amor dele para com o Mestre. Pedro, que havia traído Cristo, negado ser um dos discípulos por 3 vezes. E Jesus dá a oportunidade a ele reafirmar o seu amor, o seu compromisso para com o Mestre, para com a igreja que ele iria assumir. E a última resposta de Pedro foi: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. É interessante que Jesus, na sua onisciência, ele conhece o ser humano. Ele conhecia o coração de Pedro, o que tudo havia ocorrido antes deste momento. Mas, mesmo sabendo da nossa vida, Jesus espera uma resposta nossa. E vós, quem dizeis que eu sou? Qual a importância de Cristo na minha vida, na sua vida, dentro do meu lar, no meu trabalho, na minha missão, seja na igreja ou na sociedade? Somos convidados a propagar o reino de Deus, que passa pelo amor, pela unidade, pela comunhão. Pudera nós, semelhante a São Paulo, no fim da nossa missão, dizermos, como ele disse: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a minha fé, e agora o que me resta? A coroa da justiça. Paulo tinha consciência que tinha realizado a sua missão com esmero, com zelo, com competência, com responsabilidade. Por isso que ele descansa em Deus com a consciência tranquila. O mesmo, sabendo da importância da evangelização, em outro momento, disse: ai de mim se eu não evangelizar. E não se evangeliza somente com palavras, mas com a vida também. O cristão, independente de credo ou religião, somos convidados a semear o bem, a buscar a justiça, a solidariedade. Qual a minha missão? De que modo eu tenho realizado a minha missão? Por vezes, achamos que somos incapazes, mas não somos. É o nosso coração que é duro mesmo, que nem sempre queremos dar uma resposta ao apelo de Deus: vem e segue-me. A vida de Pedro, um homem simples, um pescador que conhecia de mares, redes, peixes, barcos, não tinha um conhecimento, não era doutor, não tinha saber propriamente dito, e a vida deste homem se transformou quando Jesus passou na vida dele e disse: a partir de hoje serás pescadores de homens, pescadores de almas. E ainda pediu a Pedro que avançasse para as águas mais profundas. Um homem rústico, às vezes se apresentou na própria vida uma certa ignorância, falta do conhecimento, arrogância também, mas que permitiu com que Jesus passasse na sua vida e transformasse o seu coração.
ele tinha a disposição para a mudança, para a conversão. Precisamos permitir com que Jesus passe também na nossa vida, transforme, converta aquilo que é necessário para que a nossa vida possa dar testemunho de Jesus, para que a igreja que existe dentro de nós possa se perpetuar, assim como se perpetua na vida dos santos, de homens e de mulheres que assumiram este projeto e pela igreja, pelo reino de Deus, doaram a sua própria vida. O que nós esperamos para dar uma resposta a Jesus? Somos capazes, sim, de permitir com que Jesus fale através de nós, haja através de nós, viva através de nós. Mas isso só vai acontecer quando nós permitirmos com que Ele, habitando em nós, nos transforme, nos capacite. E a vida de Pedro passou por esse processo de capacitação. Embora vivendo com o Mestre, ouvindo seus ensinamentos, ceando com Ele, mesmo assim, não tinha todo o conhecimento sobre o Cristo. Por isso que Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro formula uma profissão de fé, profissão esta que não partiu da sua humanidade, algo transcendente, espiritual, divino. Naquele momento falou por Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta profissão de Pedro fez com que Jesus colocasse sobre a sua responsabilidade as chaves do reino dos céus, a ponto de ligar e desligar. Diante disso, somos convidados ao seguinte questionamento: eu estou ligado a Cristo, à sua igreja, ao seu projeto? Qual a igreja que eu sirvo? A de Cristo, da unidade, da comunhão, do testemunho, da doação, da entrega de si mesmo? Ou uma igreja paralela que não busca viver a comunhão em Cristo? Se nós saímos da comunhão, da unidade, deixamos de ser igreja. Retornar a Cristo, voltar à comunhão em Cristo, é o convite que, através do testemunho de Pedro e Paulo, nos faz nesta noite. Ambos seguiram caminhos, digamos, diferentes, mas partindo de um princípio, de uma unidade, que é Cristo Jesus. Paulo, que perseguia a igreja de Cristo, passou a ser perseguido. Pedro, que era um simples pescador, tornou-se um grande homem, cuja responsabilidade Deus depositou sobre ele a sua igreja, o seu maior tesouro, sacramentos de salvação, corpo místico de Cristo, na qual nós somos integrados, inseridos, participantes e convidados a sermos colaboradores deste reino. Não percamos tempo, busquemos a Jesus e por Ele, se for preciso, dar a própria vida, possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Ou ainda, como Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora o que me resta é a coroa da justiça. Que o bondoso Deus, que ajudou em todo o processo de transformação destes grandes homens, nos ajudem também a seguir o mesmo exemplo da disposição
do permanecer com Cristo, fazendo da própria vida um evangelho vivo. Não basta estarmos na igreja, é preciso que a igreja exista dentro de nós. E olha que somos templos do Espírito Santo. Deus faz morada em nós, Deus habita em nós. Deus quer permanecer em nós para que através de nós a sua caridade, a sua bondade, o seu reino possa ser propagado, ajudando na transformação do interior do homem, como no bem comum da sociedade. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.